Muito bem, no estudo da lição número 5, na parte de domingo, nós vamos ver o contexto do encontro de Jesus com o samaritano. Mas, inicialmente, essa história, ela tem um início, assim, um pouco estranho, porque Jesus estava sempre, assim, evitando confrontos com os fariseus, com os doutores da lei, com os sacerdotes, porque isso não trazia nenhum benefício para o seu ministério. Os fariseus estavam sempre, assim, tentando colocar Jesus numa situação delicada. Jesus sempre respondia às perguntas com espírito de mansidão. Jesus preferia sair de cena de forma assim tranquila, polida, diplomática, do que enfrentar os fariseus e criar um desgaste para o seu ministério, assustar os seus discípulos, que eles não iam aprender nada com as discussões, e até mesmo as pessoas que queriam aprender as verdades do reino de Deus. Então Jesus era muito sábio nessa parte de não confrontar nenhuma pessoa. Durante um dos seus sermões, Hudson Taylor, que era missionário pioneiro na China, ele encheu um copo com água e colocou na mesa onde ele estava, assim, com a Bíblia, ele estava pregando. Chegou um certo momento que Hudson Taylor, explicando a Bíblia e, assim, um pouco incentivado pela atenção das pessoas, acabou batendo na mesa com a mão e aquele copo que estava com água, a água saltou toda para fora. Hudson Taylor olhou as pessoas que olharam assim um pouco assustadas para a cena. Ele disse: calma, o que aconteceu com esse copo é o que nós temos que aprender na vida. Quando você estiver assim numa provação, ou mesmo numa tentação, que você pense sempre nisso. As pressões vão subir e muitas vezes você vai ter que botar para fora alguma coisa. Se você tiver aquilo que é bom dentro de você, somente isso sairá. Mas se você tiver o que é ruim, é isso que vai sair. Jesus tinha muita coisa boa dentro dele. E mesmo quando as pessoas assim instigavam Jesus, o que saía era sempre assim um resultado muito bom. É uma lição que devemos aprender. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, colocando conteúdo espiritual em nossa vida, quando as pessoas nos pressionarem, ou mesmo a situações da vida, aquilo que vai sair dentro de nós será realmente algo bom, espiritual, que vai edificar as pessoas que estão em redor. Eu vi muitas pessoas assim, eu vi um ancião na igreja, que os rapazes da igreja, ele brigou durante um congresso com os rapazes da igreja foram na cabana dele, na barraca dele, e sujaram toda a barraca dele com lama e outras coisas mais. Quando ele entrou na barraca, que viu aquilo, ele ficou possesso. O pastor estava pregando lá no salão, ele entrou xingando, falando os maiores palavrões. Quando eu fui fazer essa oração na igreja dele, ele estava disciplinado. Então a pessoa muitas vezes está cheia de ira, está cheia daquilo que não serve e coloca isso para fora. Já vi pregador, está pregando e a pessoa foi assim interrompida, ele deu uma bronca na pessoa. O senhor quer fazer o povo calar a boca? Eu estou falando, eu estou pregando, eu não admito nenhum tipo de interrupção. Então, o Hudson Taylor estava certo. Quando você for pressionado, o que vai sair dentro de você é o conteúdo que você tem. Jesus tinha um conteúdo sempre muito bom espiritual. Então ele preferia não confrontar os fariseus, para que os seus ouvintes fossem ajudados. E ele então teve um encontro com uma mulher samaritana. E a pergunta é: por que Jesus passou por Samaria? O que ele foi fazer lá? Livro de João, capítulo 4, verso 1 até o 4, diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus, eles tinham ouvido que os discípulos de Jesus estavam batizando mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos sim, Jesus deixou a Judéia e foi na direção da Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então a pergunta: por que Jesus foi até Samaria? A resposta é: Jesus queria evitar confronto entre os fariseus e ele preferiu ir por Samaria. Apesar de ter alguns atalhos que as pessoas evitavam Samaria, Jesus tinha uma missão ali na região de Samaria. Os fariseus, como sempre, mestres de intriga, estavam sempre tentando criar uma situação para colocar Jesus e os discípulos dele em dificuldade. Eles descobriram que os discípulos de Jesus estavam batizando mais que os discípulos de João. E eles foram comentar isso com o João e com os discípulos, para criar uma espécie de ciúmes. Eles queriam criar uma intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. João foi muito categórico em dizer para aquelas pessoas: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João tinham um certo ciúmes na reputação do seu mestre.
e não queria ninguém falando mal deles. Por isso os fariseus tentaram criar uma intriga entre os dois grupos. Jesus, sabendo disso, preferiu ir da Judéia para a Galiléia. Ele poderia ir por outros caminhos, mas ele preferiu ir pelo meio de Samaria, porque Jesus ouviu o clamor de um coração angustiado, o coração de uma mulher. Pergunta de número 2. Quando Jesus estava sentado junto ao poço, como Jesus cativou a atenção da mulher samaritana? João 4, 5 a 9. Foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, porque Jesus, pois, estava cansado do caminho, ele assentou-se junto da fonte, e era quase a hora sexta, meio-dia. Veio, porém, uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana para Jesus: como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então a pergunta é, quando Jesus estava sentado junto ao poço, como Jesus cativou a atenção da mulher? Resposta: Jesus pediu que ela lhe desse água, mostrando respeito por ela e ganhando sua confiança, valorizando a sua presença naquele momento. Se fosse um judeu assim, todo zeloso, haveria de ignorar aquela mulher e até sairia correndo daquele local, para não ser visto ou não ser contaminado com a sombra da mulher samaritana. Mas Jesus valorizou a mulher, conversou com ela, pediu algo. Você pode me servir? Você tem como me dar um pouco de água? A mulher tinha balde. A mulher estava se escondendo das pessoas porque meio-dia não era hora de tirar água. As pessoas preferiam ou de manhã ou no final da tarde, quando o sol era mais ameno e a temperatura mais fresquinha. Mas a mulher, não querendo encontrar com ninguém, ela foi ao meio-dia. E foi o momento em que Jesus estava para se encontrar com ela. Faz alguns anos, o jornal publicou a história de um jovem chamado Guilherme, que estava fugindo da polícia. O adolescente havia fugido com sua namorada, porque os pais não queriam que os dois namorassem. A polícia descobriu e foram atrás de Guilherme. O que Guilherme não sabia é que, dias antes dele fugir, ele havia feito um exame de sangue e descobriram que ele tinha um tipo raro de câncer e era preciso iniciar o tratamento de imediato. A polícia foi atrás de Guilherme. Ele imaginava que a polícia queria prendê-lo, mas a polícia queria salvar-lhe a vida. Por isso, ele estava fugindo. Foi preciso que os policiais dissessem a ele: Guilherme, nós não estamos querendo prender você, nós estamos tentando salvar a sua vida. Você fez um exame, você está com uma doença grave. É preciso retornar conosco agora para você iniciar o tratamento. Foi aí que Guilherme entendeu. E ele abriu a porta do hotel onde ele estava e ele se deixou conduzir pelos policiais. A mulher samaritana estava fugindo das pessoas, mas não conseguiu fugir de Jesus. Jesus a abordou e ali iniciou a transformação de uma vida. Que Deus nos abençoe. Possamos entender que as nossas fugas nos fazem muitas vezes cair nos braços de Jesus ou na sua presença. Ele vai nos acolher, porque ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Que Deus te abençoe. Deus nos deu uma semana abençoada na sua presença. Em nome dele é que nós clamamos. Amém. Fica com Deus.